Sobre esses bloqueios em rodovias do país, a gente vai conversar agora com Wander Costa, que é presidente do Sistema CNT, a Confederação Nacional do Transporte. Wander, seja muito bem-vindo. Houve uma manifestação ontem mesmo da própria CNT para que houvesse uma fiscalização mais intensa que levasse a essa desmobilização pelas rodovias do país. Conte um pouco mais sobre esse pedido que vocês fizeram. Muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer. Nós passamos o dia de ontem acompanhando a movimentação, aguardando que as obstruções fossem resolvidas de forma mais célere, mas vendo o agravamento e pedido das nossas empresas que representamos, achamos por bem acionar a justiça e pedir a liberação imediata das rodovias para podermos garantir a nossa obrigação de manter o país abastecido e também das pessoas poderem circular. Houve relatos de alguns transporte de passageiros, que as pessoas ficaram retidas por mais de 18 horas dentro dos ônibus, aí já faltando alimentação, faltando até condições de higiene básicas. Então, nesse sentido, a CNT entendeu que era necessário uma atitude, até porque circulava nas redes sociais diversos vídeos de policiais dizendo que estavam acompanhando, mas queriam atender uma ordem judicial. E sabemos que o judiciário não age, ele age por provocação, a CNT entendeu por bem provocar e tivemos o êxito do liminar para garantir o livre trânsito nas rodovias brasileiras. Nós respeitamos o direito de manifestação, mas ele deve ser ordeiro e deve ser respeitado também o direito de vir, o direito de abastecimento. Nós precisamos de colocar combustíveis nos postos, precisamos de colocar alimentos para a população continuar vivendo com dignidade. Wander, Marcela aqui, bom dia, obrigada por falar com a gente. Wander, vocês já chegaram a conversar com o governo federal para pedir algum tipo de ajuda nessa negociação aí com os manifestantes? E se também vocês já têm algum balanço em relação aos prejuízos? Bom dia, Marcela. Nós conversamos com a Polícia Rodoviária Federal, que se dispôs a atuar para fazer os desbloqueios de maneira ordeira, respeitosa. O nosso contato se limitou à polícia porque, nos últimos anos, houve diversas tentativas de manifestações de paralisação das rodovias pelo Brasil. E eu falo manifestação de paralisar rodovias, que a grande maioria delas não é comandada por caminhoneiro, nem por ninguém ligado ao transporte direto. São pessoas que veem na rodovia uma fórmula simples de parar o Brasil com objetivos, muitas vezes, políticos. Então, a conversa é com a Polícia Rodoviária Federal para ela agir com respeito aos manifestantes, mas com firmeza e respeitando a grande maioria da população brasileira que quer ter trânsito livre, que quer ter o abastecimento garantido. Wander, a gente tem aí a participação da Basília Rodrigues também nessa entrevista. Base, pode ficar à vontade. Wander, tudo bem? Obrigada por ter aceitado aí o nosso convite de entrevista aí dentro da sua agenda apertada. Eu gostaria de saber se os senhores da CNT já não estavam esperando uma mobilização desse jeito, porque a gente teve eleições há pouco tempo e era 50-50%. Bolsonaro poderia ganhar, como poderia perder. E em caso de derrota, já havia uma animosidade entre algumas categorias que se identificam com este governo para, sim, protestar. Os senhores da CNT já haviam identificado isso, estavam monitorando uma possível manifestação deste tamanho? Bom dia, Basília. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer. A gente acompanhou a eleição como um todo. A CNT ela teve uma posição de neutralidade durante todo o processo eleitoral, porque a gente entende que esse é um papel da instituição. E apesar de ter diversas manifestações de setores apoiando um determinado candidato, a posição nossa foi de ter calma no começo. Vamos aguardar os acontecimentos. Nós não tínhamos no radar uma possibilidade de paralisação e mesmo porque nos movimentos anteriores houve uma ação rápida da Polícia Rodoviária Federal e das polícias militares nos estados para poder garantir o direito de manifestar sem interromper o estrado. Nós aguardávamos que nesse ano dessa oportunidade fosse da mesma forma, mas vendo que o movimento estava agravando, entendemos por necessário acionar a justiça, que é o caminho correto para poder fazermos com que a força policial tenha um amparo judicial para poder fazer as necessárias desobstruções.
Wander, eu quero saber quais são os setores mais prejudicados até aqui e também se vocês monitoram escassez de abastecimento de determinado produto em várias partes do país ou em quais locais se concentram prejuízos maiores. Você pode trazer um pouquinho desse panorama para a gente agora? Nós entendemos que o mais prejudicado é o transporte de passageiros, os ônibus, até porque envolve pessoas. Envolve seres humanos que precisam de necessidades de alimentar, fisiológico. Então, este, para nós, é o que é mais prejudicado por estar envolvendo pessoas que merecem ser respeitadas, o direito de deslocar, o direito de se alimentar, o direito de ter a higienização correta. E outro que preocupa muito é o combustível, porque se faltar combustível nos postos, muito em breve, traz uma repercussão muito grande e de imediata. Em terceiro lugar, vai vir a alimentação, o problema de hortigranjeiros que tem uma vida muito curta. Mas nesse momento nós não estamos preocupados com a economia, com prejuízo, que o maior prejuízo é a carga fracionada, que é maior valor agregado. A gente quer garantir o abastecimento para a população brasileira. Então, a importância de termos alimento, medicamento, oxigênio nos hospitais, a vida é mais importante nesse momento. Então, o trabalho é para isso, depois o prejuízo ele é grande. A gente pode saber que é grande porque temos a experiência de 2018, que a população começou apoiando e, no final, tirou o apoio por estar sofrendo a falta de abastecimento. E esperamos que esse ano não se repita, que as forças policiais ajam com respeito ao manifestante, mas com firmeza para garantir o direito de ir e vir da população. Wander, tem alguma perspectiva de, ainda continuando nessa questão do desabastecimento, de se esses bloqueios continuarem, quais setores serão no primeiro momento? Claro, você já falou do transporte de pessoas mais desabastecido. Por exemplo, se o desbloqueio, se esse bloqueio continuar, né, em várias partes do país, continuar até o final dessa semana, já tem uma perspectiva do que mais pode ser afetado? Eu sou otimista que ainda hoje, até amanhã, já estamos vendo alguns pontos que estão sendo liberados, que a polícia brasileira tem capacidade, de forma respeitosa, promover os bloqueios para não termos uma experiência ainda mais negativa do que estamos vivendo. Mas o que preocupa é combustível, que faltando combustível falta tudo. Você não consegue movimentar caminhões, não consegue movimentar os outros tipos de mercadorias. Em primeiro lugar, pessoas, como eu disse, na parte de carga, combustível, já estão um alerta da BA que pode faltar querosene de aviação e alguns voos serem cancelados, e posteriormente a alimentação básica, principalmente o hortifruti, que é o mais perecível. A CNT emitiu algum comunicado às empresas transportadoras para que conversem com os caminhoneiros, com quem está responsável por essa paralisação? Eu gostaria de entender, senhor Wander, se vocês conseguem se estão tendo um canal de contato com essas pessoas que estão nas estradas. Veja que haverá uma multa de R$100 mil por hora. No fim das contas, quem vai pagar? A empresa transportadora ou o caminhoneiro que, em tese, está se responsabilizando por este protesto? O contato com as empresas ele continua constante e não houve necessidade da CNT manifestar, porque os próprios empresários estão tomando a iniciativa de convencer os seus motoristas a continuar o transporte. O que a gente vê é algumas empresas retendo veículos nas garagens por falta de segurança. Nós não vemos uma liderança nem de motorista de caminhão profissional que trabalha para as empresas e muito menos de empresário do transporte nessa hora. O que vemos são algumas pessoas não ligadas ao transporte rodoviário de cargas, fazendo paralisações e obrigando os caminhões a ficarem parados. 99% dos caminhões parados são por receio à segurança. Se chegar o movimento da polícia dar segurança para o transporte, vai ficar todo mundo rodando com tranquilidade. A movimentação, o que faz o caminhão ficar parado não é a vontade de paralisar, mas é o receio de continuar e ser agredido. Em 2018, nós tivemos até motoristas que foram mortos durante os eventos. Então, a gente quer preservar a vida também dos nossos motoristas, assim como o nosso patrimônio. Mas a polícia dando garantia e segurança, o movimento termina imediatamente. Wander, eu quero saber de você quais são as regiões que são mais afetadas nesse momento, se vocês têm esse levantamento, e também como estão se manifestando aqueles que
fazem parte da confederação, aqueles que têm contato com vocês, aqueles que estão buscando vocês nesse momento para entender toda essa situação. Qual que é a posição dessas pessoas? Bom, hoje os movimentos se concentram na região sul e sudeste do Brasil, até São Paulo e para baixo. Tem alguma coisa no centro-oeste, alguns pontos, mas é mais esparso. É mais esparso porque a população é mais reduzida também. E o contato que a gente tem com os presidentes de federação são todos eles no mesmo sentido. Os empresários estão muito preocupados com prejuízos que estão tendo e estão todos eles pedindo à CNT que intervenha para que passe logo o desbloqueio das rodovias. O empresário trabalha com a margem muito pequena e o prejuízo de um dia parado é grande. Então, eu não consigo acreditar que tem algum empresário de porte envolvido nessa paralisação, porque ele vai pagar a conta pela falta de carga, por atrasar os compromissos de entrega. Para a aplicação de multas, a gente respeita e acho que deve seguir a orientação da decisão judicial, mas deve ser investigado para verificar quem realmente está promovendo a paralisação e não multar um caminhão que está parado por falta de segurança. Se a polícia identificar e respeitar o processo legal e começar a prender aquelas lideranças, em muito pouco tempo nós vamos ter o Brasil voltando, o transporte no Brasil voltando à normalidade. Tomara, vamos acompanhar. Obrigada. A gente conversou com o Wander Costa, que é presidente do sistema CNT, Confederação Nacional do Transporte. Wander, obrigada. Até uma próxima. Um ótimo dia para você. Muito obrigado a vocês e estamos à disposição.